Nós temos problemas com as nossas famílias, a questão de convivência. E essas questões todas que nós falamos para vocês a respeito desses princípios básicos, nós vamos ver que, na verdade, Jesus nos recomenda que nós temos uma família universal a qual nós devemos nos unir. Quando eu mostrei para vocês lá aquela imensa Via Láctea, nós sabemos que ali existem milhares de pessoas, de indivíduos, porque a vida só não existe no planeta Terra. Mas o nosso problema de convivência, ele tem que ser resolvido aqui e agora, para que a gente possa galgar a espaços maiores, que a gente pode crescer, ampliar a nossa consciência. Porque ainda nós vivemos situações muito estranhas. Então, o convite também é a gente aprender a conviver e melhorar. Que talvez seja uma das necessidades mais urgentes nossas. E William James, esse psicólogo inglês, ele disse uma frase muito interessante. A maior descoberta da minha geração é que podemos modificar a situação em que estamos vivendo, mudando a nossa atitude mental. A nossa atitude mental, ela é fundamental para a nossa mudança familiar. Não se muda lá fora brigando, não se muda lá fora discutindo, não se muda lá fora querendo que os outros mudem a qualquer preço. O que nós precisamos é ter uma atitude mental de mudança. Vocês já ouviram falar da Louise Hay? Louise Hay? Ela desencarnou recentemente, já com uma certa idade. E ela não era espírita, mas ela era uma escritora fabulosa. Ela dizia assim: eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. E muitos de nós não temos esse lema na nossa vida de convivência. Na nossa vida de convivência, nós queremos porque queremos ter razão. É ou não é? É. A gente não quer ser feliz. Porque quando ela diz a gente quer ser feliz, quando você quer ser feliz, você não tem que ficar concordando sistematicamente com tudo e com todos, mas você tem que saber a hora de parar. E nós não sabemos parar na hora que a gente é confrontado. Quando existe confronto, alguém nos fala alguma coisa que a gente não gosta, ou nos afronta, qual que é o nosso problema? É revidar. E aí a nossa convivência fica insuportável. Então, mudando a nossa atitude mental, segundo William James, nós podemos mudar coisas impossíveis, assim, quase que impossíveis. Porque se nós viemos na Terra, reencarnamos na Terra, é para mudar. Porque sofrer não faz com que a gente mude. A gente tem que renovar para mudar. E a gente só para de sofrer quando cansa. Cansa de sofrer. As pessoas nos procuram, e eu também às vezes constato isso. Cansei, eu não aguento mais essa situação. Quando a gente chega num estado desse de cansaço, de sofrimento, você muda. Porque o sofrimento por si só, por si mesmo, ele não faz você mudar.
se você não mudar a sua atitude mental. E mudar a sua atitude mental é você repetindo, saber quando para, como para e por que para. Parar de falar, de revidar. Então nós conseguimos mudar o outro não por aquilo que a gente fala, mas pela nossa postura, pelo nosso comportamento você consegue mudar o outro, porque senão nós vamos ficando num revide eternamente, e para não dizer até na outra encarnação. Já nasce com os desafetos. Desculpa, eu disse assim em inglês, é norte-americano. Esse senhor filósofo americano diz o seguinte: a experiência não é o que acontece com um homem, é o que o homem faz com que lhe acontece. É britânico, não é americano. É britânico. Então veja, eu acho isso fantástico. Experiência não é o que te acontece, é o que você vai fazer com aquilo. Eu não sei se procede ou não, mas vou dar um exemplo aqui meio esdrúxulo. Um amigo meu português que mora aqui em Nazaré disse assim: olha aqui, que nós estamos vivendo aqui em Portugal uma situação que nós vamos retornar a ter complicações de novo. Nós estamos vivendo aqui, há pouco tivemos uma situação, porque tivemos dificuldade, vivemos numa bolha imobiliária, e parece que nós portugueses não aprendemos, porque tudo está começando de novo. Os preços estão subindo demasiadamente, aluguéis, imóveis, tudo muito caro, e as pessoas compram, porque o banco empresta. Depois não consegue pagar o banco, é aí que surgem as segundas problemáticas. Então eu só estou te dizendo isso porque um exemplo que ele me deu, não sei se procede ou não. O que vocês acham? Procede? Tem alguma verdade nisso? Tem. Mas por quê? Porque a gente não aprende a reviver a situação de uma forma diferente. Mudar a atitude mental. De repente a gente também está no fluxo do que todo mundo está fazendo. Então as dificuldades elas retornam. Tudo que você não compreende, tudo que você não digere, tende a retornar. A reencarnação funciona dessa forma. Tudo que você não aprendeu, você vai ter que reviver aquela situação em outras paragens. Até aprender. Até aprender, querendo ou não querendo, vai viver porque vai aprender. Então a gente diz assim: nossa, mas parece que isso está acontecendo na minha vida de novo. Isso está acontecendo de novo. E a gente diz assim: quanto mais eu rezo, mais o diabo me aparece. Então o diabo é a não experiência, é a experiência não entendida e não modificada. É o diabo. Então em família nós vivemos esses transtornos. A convivência humana e a evolução do espírito. Na pontinha do iceberg, esse é o iceberg que afundou o Titanic, viu? Estou brincando. Nós vemos ali, na pontinha dele, a representação do ego. O ego é a ponta do iceberg.
A parte que fica para cima da água, acima da água, é considerada como sendo a nossa consciência. A parte abaixo da água é considerado o nosso inconsciente pessoal. As psicólogas dão uma risadinha, porque elas já sabem dessas coisas todas. E ainda nós temos aí o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é uma denominação de Jung que quer dizer assim, tudo que a humanidade viveu é a água do mar nessa representação, nessa metáfora. Então nós estamos mergulhados no inconsciente coletivo. Nós somos esse iceberg, cada indivíduo é a representação do iceberg. Nós estamos mergulhados na água, depois nós temos o inconsciente pessoal, depois nós temos a consciência e nós estamos na ponta chamada ego. O que aconteceu na humanidade inteira influencia em nós. Os nossos medos ancestrais, tudo que nós passamos, os nossos medos de ficar refugiados em cavernas, com medo dos animais que poderiam nos comer, nós ficamos quietinhos em volta do fogo, guardados. Esses medos, eles nos carimbam. Eles estão carimbados em nós. Muitas vezes nós temos medos estranhos, mas são medos dessa época. Que quando nós entendemos, isso passa a não ter uma grande força mais sobre nós. Enquanto eu não entendo, isso passa a ter uma força tremenda em nossas vidas. E o inconsciente pessoal é tudo que nós vivemos e esquecemos. Passamos em vidas passadas, na atual reencarnação, quantos detalhes nós já esquecemos. Às vezes aparece, de vez em quando a gente está deitado, escuta um passarinho cantar, nos vem alguém na cabeça, fala, olha, que saudade desse tempo. Ou se alguém fala de alguma coisa, você lembra do fulano? Fala, nossa, eu tinha até esquecido dele. Onde andará, com quem estará, onde vive? Então nós não temos uma casa mental tão produtiva assim, que de certa forma ela registra tudo, mas nem tudo está na consciência. Está tudo no inconsciente, mas na consciência nem tudo. E nosso ego é a parte mais superficial. O que nós estamos vivendo hoje está no nosso ego. Está no consciente e muito na ponta. Então está fresquinho. O ego por si só não é mal. O ruim é você querer viver no ego. O ruim é você querer viver egoicamente. Egoisticamente. Egoísmo. A doutrina do ego. Tudo para mim, só me vejo, só eu quero para mim. Eu só quero eu ser enxergado, eu ser visto, eu ser aplaudido, né? Se bem que eu sei que aqui nesse público não tem ninguém assim. Isso é só lá no Brasil. Mas a gente tem essa compulsão. Sem perceber. A gente tem essa postura. Né? E eu acho que isso é uma das grandes metáforas, porque o iceberg é usado por muita gente para explicar essas coisas. Mas essa é de umas metáforas mais bonitas para se falar sobre reforma íntima. Que olha que a gente fala isso no Centro Espírita, hein? Transformação. Olha que a gente fala isso. E acontece que tem muitas coisas que acontecem e nós não as vemos. Elas estão escondidas em nós, no inconsciente pessoal.
lá no fundo. E Jung dá até uma terminologia sobre isso. Ele fala sobre sombra. A nossa sombra. A sombra não é o lado negro. A sombra é o que está na sombra. Na nossa sombra também estão nossos valores, que nós desconhecemos. E na nossa sombra estão os pontos fracos, que nós desconhecemos. Então, eu preciso olhar para a minha sombra. E olhar para a sombra não é ficar olhando para trás. É constatando, é entrando dentro de você mesmo e dizer sempre assim. Quando você fala mal de alguém ou aponta para alguém, você pode se fazer essa pergunta sempre. Isso é reforma íntima. O que tem nela, que tem em mim, que eu não vejo? Veja só. Eu falo assim, nossa, que mulher antipática. Aí você pode se perguntar assim, onde está a antipatia em mim, que eu não vejo em mim e vejo nela? Então eu acho que a psicologia atual, ela vem muito para contribuir com a nossa reforma, muito. Porque às vezes as pessoas lêem os livros e falam assim, isso não é espiritismo, isso é psicologia. O espiritismo, segundo Allan Kardec, é uma doutrina que toda vez que a ciência comprovasse algo, o espiritismo adere àquilo. E o espiritismo é filosofia, é ciência e é religião. Então, isso nós temos que ter lembrar sempre dessa abordagem para que a gente possa ir fazendo reforma. Porque a reforma íntima, a transformação íntima, a renovação das atitudes, você não faz assim. É um trabalho minucioso, constante. Por isso que nós temos um trabalho enorme para fazer na vida. E quando você julga muitos outros, você não está vendo em você. Não que seja um mal isso, duradouro. É um mal passageiro, mas é um mal. Enquanto você está julgando o outro e falando do outro, você não está vendo em você. Veja, homens que traem as mulheres, eles acusam sempre a mulher de estar olhando para alguém. É fato ou não é? É o quê? Machismo. Machismo. Mas é também uma constatação que ele tem um olhão comprido para outra. E acha que a mulher está olhando. Veja, sempre tem o reverso. Vocês estão me entendendo? Sempre tem o outro lado que a gente precisa estar entendendo. É isso daí, o iceberg nos constata isso. A gente só vê a ponta, não vê no fundo. E mesmo porque só Deus conhece o fundo e a ponta. Só Deus conhece. Nós não conhecemos. Nem o nosso inconsciente coletivo. A gente sabe que nós tivemos vivências na pré-história. Todos nós aqui somos descendentes dos Pitecantropos erectus, ou só da rainha da Inglaterra. Porque todo mundo acha que a reencarnação dele começou ontem ali, com a rainha Elizabeth, com a Cleópatra, enfim, com personagens famosas. Eu em Portugal eu conheço umas 5, 6 mulheres que viveram com Isabel de Aragão. Não estou desmentindo, mas eu estou dizendo que eu escuto isso. Porque eu não vejo ninguém falar assim, olha, eu tive uma descendente minha que era Pithecanthropus erectus. Era uma macaca. Isso não nos desmerece. E o Espiritismo é a favor da teoria de William Crook. Ele é a favor, ele não é contra. E isso não nos desmerece de forma nenhuma. Porque é o ciclo evolutivo. Nós estamos vivendo sucessivamente, aperfeiçoando o nosso arcabouço corporal
E estamos evoluindo. Os ingleses descobriram nas Américas um macacoide feminino, que eles puseram o nome de Lucy. Já ouviram falar Lucy? Eles estavam escutando à época aquela música dos Beatles, que falava sobre Lucy. Justamente. Eu não me atrevo a falar inglês, que eu falo porcaria. Mas era de Lucy. E eles puseram um nome, nomearam aquele achado de Lucy. Quantos de nós temos a mesma descendência de Lucy? A vida começou na África. Todos nós temos aqui, no nosso genoma, a cor negra. Nós não admitimos. Eu não. Eu sempre nasci no continente europeu e sempre fui branquinha. Eu também posso dizer isso. Meus avós eram portugueses do lado do meu pai, de Serra de Estrela. Meus avós do lado da minha mãe eram de Salamanca. Todos europeus e branquinhos. Mas eu nasci no Brasil. Mas continuo tendo uma genética branquinha. Quantos de nós temos um genoma de negro? E qual que é o problema? Então você não convive bem com algumas pessoas porque são X, Y, Z. O que a gente tem a ver com o que a pessoa faz com o corpo dela? Desde que não te prejudique. Nós somos implicantes. E a gente não convive bem. Então esse é o nosso grande problema. De não conviver bem com o diferente. As nossas diferenças são gritantes, mas existem. Então veja, quanto mais você desce aqui embaixo, no iceberg, mais você vai encontrar uma diversidade muito grande de parentesco com toda a humanidade. Mesmo que você não queira escutar isso, isso é incontestável. Não tem que aceitar. Então o nosso problema de convivência, por causa de preconceitos, é uma coisa gritante na nossa vida. Allan Kardec aceitava a teoria da reencarnação desde a época do Pentecatrovas. Esse ser aí é o nosso parente, é o nosso parentinho. É uma configuração, é um desenho. Então eu acho que a doutrina espírita, como uma doutrina filosófica, evolucionista, que acredita na evolução, ela é uma maravilha. Nós temos na mão uma doutrina espetacular. Se bem entendida, bem compreendida, se a gente também não pegar da doutrina espírita e fizer dela uma redoma de vidro e só acreditar em coisas muito fechadas, muito intransigentes, muito rígidas, né? Muito rígidas. Mas se você expandir sua consciência com o conhecimento espírita, você passa a ser feliz. E isso tudo que eu estou falando para vocês prova a existência de Deus e a existência da alma. Os 7 pecados capitais que o Hamed estuda e chama as dores da alma, ele estuda orgulho, a preguiça, a raiva, a inveja, a luxúria, a gula e a avareza. Só que ele fala disso de uma maneira mais expansiva. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Ele não fala da avareza só como aquela avareza de guardar dinheiro somente. É a pessoa que não sabe repartir dinheiro
E a pessoa que não sabe repartir amor, guarda amor, retrai o amor, então é uma pessoa avarenta. Fala, eu não sou avarento, eu distribuo todos os meus bens, mas não sabe amar. Tem medo de amar. É avarento. Eu não sou guloso, eu como pouco, sou magrinho. Eu não tenho gula. Mas às vezes a tua gula tem um outro significado mais profundo. É a gula do ególatra. É a gula de que você quer tudo para você. E aí adiante vai. Luxúria. O que é luxúria para vocês? Eu já perguntei em alguma casa espírita, aí a pessoa me diz assim, luxúria é uma pessoa muito cheia de luxo. É isso? Não. Não. Luxúria é relativa à atividade sexual. Hã? Isso. E a pessoa ainda discutiu comigo em público que luxúria era de luxo. Bom, há de se compreender que cada pessoa tem uma noção das coisas e aprendeu de um jeito, mas a luxúria, muitos de nós somos luxurientos. Muitos de nós vivemos na luxúria, não de fora, mas muitas vezes vivemos luxúria de dentro. A gente despe todo mundo aqui dentro. A gente tira a roupa de todo mundo dentro da cabeça. É mal? O que vocês acham? Eu acho que também é mal. A gente pode só tirar a roupa de 2, 3, muito longe. Tô brincando, viu, gente? Mas às vezes escapa, né? Você não quer tirar a roupa do outro, mas você tira. Você olha, você vê o outro sem roupa. Como será o outro? Isso é relativo à luxúria. Mas acontece o seguinte, o Hamed nos diz que esses 7 pecados capitais, eles não são na realidade pecados por si só. Eles são condicionamentos da alma humana que nós vivemos nas eras primeiras. Veja só, quando nós éramos antropóides, nós tínhamos uma compulsão, nós não tínhamos limite para as coisas. A gente comia muito e queria muito sexo, porque eram as 2 atividades que a gente tinha, que a própria natureza nos impelia assim, coma muito para guardar gordura, porque amanhã você não sabe se você vai comer. Por isso que hoje em dia nós temos um amor pela gordura. A gente adora uma gordurinha, um leitãozinho de barrada. Né? A gente adora um leitão de bairrada, não é? Então, se pudéssemos, comia até todo dia. Mas por quê? Porque a gente tem na memória atávica, na memória ancestral, na memória do inconsciente coletivo, a gente, quando tinha comida, comia muito, porque não sabia se quando ia comer de novo. Estão me entendendo? Quando nós achávamos alguma garota, dessas bonitinhas aqui, aqui tem uma garota com um neném no colo. Mas a gente queria procriar, porque é o instinto de procriação, o instinto que Deus nos deu para procriar e para preencher a terra de indivíduos. Muitos de nós ainda temos corpo sem pelo agora.
bonitinhos, mas o instinto está lá dentro muito forte. Estou me fazendo entender? São coisas obscenas que eu estou dizendo, não? Não. Posso continuar? Que agora vem coisas mais bravas, né? Brincadeira. Então, os 7 pecados capitais, na verdade, o Hamed tem até um livro chamado As Dores da Alma, muitos de vocês conhecem. A preguiça não é só a preguiça de ficar indolente o dia inteiro na rede. A preguiça tem um aspecto mais amplo. É a preguiça de se comunicar, é a preguiça de se pronunciar, como também é a raiva. A raiva também tem uma conotação. A raiva para nós hoje em dia é feio. Não sinta raiva, mas a gente sente. Quem aqui não sente raiva? Levante a mão, faz favor. Olha, são todas pessoas raivosas. Vão todos para o umbral. A raiva não é um pecado em si. Você pode sentir raiva, você não pode agir com raiva. Sentir raiva é uma coisa, agir com raiva é outra. Porque a raiva, ela aparece, não. Toda vez que eu sou contra, alguém faz um contragosto para mim, eu começo a sentir raiva. Toda vez que alguém me desafia, eu começo a sentir raiva. Mas eu não preciso agir com raiva. Veja, Jesus, diante da mulher adulta, ele sabia que ela era luxuriante. Mas ele a perdoou, porque entendia, compreendia. E sabia que todos os homens que estavam em volta dela eram luxuriantes. Assim, quem tivesse sem pecado, atire a primeira pedra. E segundo o Evangelho, foram saindo os mais velhos primeiro. Por que será, hein? Entendeu? Então vejam que essas coisas, os chamados 7 pecados capitais, eles vão ser mais entendidos e a gente não pode usá-los para nos culpar. Né? Ontem uma moça disse para mim lá no Barreiro, eu me sinto culpada, Kiko, porque eu podia ter feito mais para os meus filhos e não fiz. Ninguém deve se sentir culpado por isso, porque a gente só faz o que pode, o que entende, o que compreende. O que eu entendo, o que eu não entendo, quando eu não tô, conforme meu grau evolutivo, eu faço as coisas que eu posso. Então, companheiros, nós que estamos vivendo essa jornada calorosa e calorenta, queria deixar para vocês essa mensagem nessa tarde. Foi de muito gosto ter vindo aqui. Já falei nesse recinto uma vez. Lembrar vocês que vocês devem se amar muito, se perdoarem. Porque Deus perdoa a todos, porque Ele sabe dos nossos pontos fracos. Deus sabe das nossas fragilidades. Sabe dos nossos defeitos. Então se ame, se perdoem. E lembrando sempre que você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar o seu mundo. Mude seu mundo. Hoje os Espíritos passaram para todos nós aqui muitos argumentos, muitas colocações que de certa forma vão contribuir para que a gente se melhore.
E quanto mais eu me melhoro, mais feliz eu sou. Não espere a felicidade dos outros. Ninguém pode lhe fazer feliz. O outro pode compartilhar a felicidade que ele tem com você. É uma coisa. Mas dar felicidade ele não pode. Dar é uma coisa. Compartilhar é outra. É outra. Bem, você vai me fazer feliz a vida inteira? Ele responde, vou. E ela acredita. Mas é o nosso conceito, é o nosso condicionamento. Façam vocês felizes, mudem vocês, analisem seu comportamento, selecionam as suas amizades e companhias, não sob o ângulo do preconceito, mas sobre o ângulo da afinidade. Nós temos afinidades, e as afinidades nos complementam. Então, queria deixar essa mensagem para vocês, que vocês possam aproveitá-la tanto quanto deu. Se alguma coisa que eu falei que vocês não gostarem, joguem fora. Porque tem coisas que as pessoas não gostam. Mas aquilo que gostarem, trabalhem, lutem. Tentem ampliar a consciência e introduzi-las na vossa intimidade. Deus habita em você. Em Deus nós vivemos e nos movemos. E existimos. Ninguém sai da mão de Deus. Muita paz a todos. E obrigado pela atenção de vocês. Tenham um bom fim de tarde.